Aí, Ricardo, Boa noite, meu amigo. Tudo bem? também você. Tô bem, cara. Tô muito bem. Feliz de estar aqui. Que honra mais uma vez conversar com você. E ontem eu fui convidado dele lá no grupo fraterno Casa de Pedrinho. A gente bateu um Perfeitamente. papo super legal Ótimo. lá. Depois, se vocês quiserem conhecer o trabalho, GF Casa de Pedrinho. E tem essa live que foi feita ontem com ele. E hoje a gente inverteu. Hoje eu estou chamando ele aqui. Que honra. Poxa vida, É. ser convidado seu é uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, o Aprender Transforma 2, né, são alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. A gente vai falar aí um pouco sobre arte, sobre conhecimento, sobre sensibilidade. Aqui, ó, já tem gente falando que ontem foi muito rápido. Aí, ó, Insta Cardoso falando aqui, ontem foi muito rápido. Gustavo Chuck Grieco entrou, que assistiu um pouquinho ontem também. Né? Então, boa noite aí para todo mundo. Pessoal, é o seguinte, o Ricardo ele é engenheiro. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele aqui e já vou pedir para ele falar um pouco assim como que ele chegou no curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Né? Então quero dar boas-vindas para você que está entrando na live. Para quem não me conhece, eu sou o Werner Silveira, eu sou idealizador desse curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Estou fazendo agora, começa essa semana, a semana que vem, a jornada Arte e Encantamento. São aulas 100% gratuitas e 100% online. Essa jornada Arte e Encantamento são aulas que eu pensei assim com muito carinho para poder apresentar o meu trabalho para as pessoas. E é só se inscrever aí no link da minha bio, se cadastrar para a jornada. Vocês vão receber as aulas na semana que vem, nos dias 17, 19 e 21. Beleza? Então, eu vou pedir para o Ricardo então, já se apresentar, falar um pouquinho da história dele, como que ele chegou no curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite de novo. Um prazer falar contigo. Então, a minha história, eu formei em engenharia elétrica, estudei lá no início, eu queria fazer mecatrônica, olha só, desenvolver robô, fazer mecatrônica, e uma professora me orientou, falou, olha, se quiser fazer mecatrônica, faz engenharia elétrica, tem um leque mais amplo. Acabei fazendo elétrica, me apaixonei pela área, fiz pós-graduação, depois fiz mestrado, já acho que vou parar por aí também, porque dá muito trabalho, mas já tem 15 anos já de profissão. Virei músico, por hobby, adoro música, sempre fui apaixonado, estudava violão desde pequeno. E recentemente comecei a fazer gastronomia também, por hobby também. E também me apaixonei pela culinária, um pouco do legado que a minha mãe deixou para mim. Ela adorava passar horas e horas pela na cozinha e depois decidi estudar um pouco mais sobre o assunto. Estou aí tentando aprender um pouco mais sobre gastronomia também. E aprendi, fiquei sabendo do curso para um amigo em comum que a gente tem, que é o Renato, que é um cara fantástico, é um cara que eu gosto muito. Me falou na época da terceira turma, e disse, olha, dá uma olhada lá porque tem sua cara, acho que você vai gostar. E aí, cara, eu fui conhecer um pouco mais da sua história, fui pesquisar quem você era e comecei a ver bastante sobre como você trabalha com a música e principalmente como você ajuda as pessoas a entender um pouco mais da música. E só de ser regente da Orquestra Ovo, que eu fiquei apaixonado depois de escutar, eu falei, cara, eu vou fazer esse curso que eu quero conhecer melhor esse cara. Hoje eu estou aqui fazendo live contigo, olha que orgulho. Muito obrigado. Ai, que maravilha, Ricardo, que maravilha, que bom por compartilhar aí. E eu queria saber disso, eu queria saber assim, quando que chegou a cozinha na história, né? Quando que chegou assim, a música você já devia tocar de muito tempo, né? Eu fico imaginando que assim, adolescente você já devia tocar violão, né? Assim, Tocava. já Errava muito, né? Mas normal. Eu erro muito até normal. hoje, Ah, né? Eu tava curioso para poder saber isso aí. Cara, pois olha é, só que cara. engraçado. Diga lá, diga lá, diga lá. É, é curioso porque, assim, no curso, como eu já falei algumas vezes, né, do mesmo jeito assim que toda turma tem aí um, dois psicólogos, psiquiatras, assim, tem essa galera assim, médico, né, tem uma galera assim da área da saúde, né, principalmente na área da psicologia, terapias e tal. Cara, toda turma tem vários engenheiros, acredita?
Eu conheço Pois muitos é, engenheiros, eu conheço muitos engenheiros também que são músicos, assim, que são apaixonados por música e que tocam instrumento, tem as bandinhas, assim, a Ana Paula, minha esposa, é é, arquiteta, né? Ela estava me falando muito, nossa, a quantidade de banda que tinha na escola de engenharia e tal, porque ela tem uma turma de amigos assim da engenharia, e é engraçado, né? A gente vê assim que é um tipo de pessoa assim que tem essa paixão também por música, de pegar e tocar e tudo mais, né? Eu acho sensacional. é engraçado você estar falando agora, realmente faz muito sentido. Vários amigos meus da época de faculdade, várias outras pessoas que eu conheço, da época da engenharia, do curso de graduação e de mestrado também, vários tocam, cara. É uma correlação que eu não tinha feito, não. É interessante, é verdade. Muita gente É, mesmo. muita Muito gente. legal. Olha aqui, ó. Tem alguém falando aqui que eu achei uma coisa engraçada, ó. Igor Max, conta da época que você tocava xilofone e uma banda de New Age na adolescência. Ah, essa eu quero saber. Isso é mentira, isso é uma calúnia. Você Isso tá não, falando uma calúnia porque você tá com vergonha de falar que você tocava xilofone ou por causa do New ah, Age? nenhum dos dois. Na Ah, verdade, você é amigo meu de anos e anos e tá aí fazendo palhaçada pra lá. Mas não, eu tocava ah, violão, sempre toquei violão, depois eu evoluí para guitarra. To- Toco em algumas bandas, ou tocava em algumas bandas, depois da pandemia parou tudo, né? Tem que reorganizar a vida toda depois que a gente voltar. Mas sempre fui apaixonado, cara, por música. Não sei porque, eu sempre tive uma ligação muito especial com música. E no seu curso não foi diferente. Isso só cresceu, essa paixão, esse interesse pela música, e principalmente pela história, né? Pela conexão que a música tem com outras artes, que eu acho interessantíssimo. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, com certeza. não, ótimo. Então, aproveitar que você falou, a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Eu só posso fazer essa primeira pergunta exatamente para quem já fez o curso, né? Para quem já foi aluno, já experienciou. Você sente assim alguma diferença assim? Como que você sentia? Como que você se sentia antes de conhecer o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal? Você acha que tem a ver essa pergunta? A minha resposta para você é pior do que depois do curso. Acho que depois do curso houve sim, o título do curso, né, fala de transformação. E eu acho que se fosse uma promessa, ela foi cumprida, né? Me sinto completamente transformado aí depois do curso e eu até comentei com você quando em uma dos nossos encontros aí a gente estava falando, né, sobre o curso. E eu sinto que houve, de fato, uma transformação aí no sentido bem amplo da palavra, né? Quando a gente estava comentando sobre Einstein, né? Sobre a questão de referencial, né? E como a gente pode mudar o mundo a partir de um referencial, eu me senti assim, eu senti que como um samaritano ajuda uma pessoa e pode transformar o mundo dessa pessoa de uma forma muito única para aquela pessoa, né? Para aquele referencial, eu me senti um próximo, como você sendo um samaritano e eu um próximo, sendo transformado pelo conhecimento, né, pela amplitude que a música traz para a gente. E, bom, tô na música já tem muitos anos, como amador, obviamente, e me sinto completamente transformado, cara. Depois de anos e anos, parece que revivendo aí um descobrimento, né? Revivendo uma nova área na vida e vem aquele êxtase, né? Aquela sensação gostosa de estar aprendendo algo novo né? Entusiasta e às vezes tentando frear um pouco o conhecimento para aproveitar um pouco mais a degustação, né? Entender melhor e pesquisar mais. Então, respondendo para você, acho que me senti pior do que depois do curso. Me sentia pior depois. Cara, maravilhoso. Você estava falando e eu fiquei pensando em umas coisas. Você falou essa questão da novidade, de aprender coisas novas e tudo. O curso te ajudou a resgatar alguma coisa que estava adormecida na sua vida? Ajudou, cara. Eu fiquei muitos anos sem buscar a pesquisa, acho que na área da música mesmo. E conhecer um pouco mais sobre rizoma, que foi uma das palavras que mais me marcou durante o curso, me fez conectar muitas coisas que eu tinha, talvez, adormecidas dentro da minha cabeça,
conectar com coisas novas e criar coisas novas a partir de toda essa conexão, né? Então, eu acho que tem muito, ficou muito latente essa questão do aprendizado, de transformar as coisas que você já tinha dentro de você, que às vezes você tinha guardado numa caixinha ali, que você não mexia tanto, abrir essas caixas de novo, reviver algumas coisas e utilizar isso para transformar outras coisas que você vem aprendendo durante, né, a atualidade para melhorar ainda mais o seu aprendizado, o seu conhecimento sobre alguma coisa. Cara, você deu a redefinição do rizoma aí agora, né? Você reparou? Isso que você acabou de falar, cara, é uma definição maravilhosa do rizoma, né? Sobre a questão da aprendizagem. É isso É mesmo. esse entrelaçamento, é conectar passado, conectar presente, conectar futuro, conectar áreas diferentes, né? Maravilhoso. Olha aqui, deixa eu ler uns comentários aqui antes da gente Vai conversar lá. mais. Olha, a Fernanda está falando aqui, ó, a música transborda e transforma vidas. Sem Mas dúvida. aqui, falando sério agora, o Igor tá dizendo, fala pra gente aí, irmão, sobre o seu sentimento de tocar para Deus nas épocas da igreja e a maturidade de sentir a música da forma que sente hoje. Eu tocava, eu conheci o Igor, que é um amigo, irmão, né? Eu digo que é um irmãozão, há muitos e muitos anos. Sempre que, recentemente a gente encontrou, depois de vários e vários anos, é aquela amizade que você reencontra e parece que foi ontem a última vez que você viu. E, e a gente tocou junto durante muito tempo, em alguns projetos que a gente participava junto, projetos religiosos. Na época eu participava bastante, né, da Igreja Católica. E, cara, a música nessa época para mim era uma conexão. A forma que eu tinha para rezar nessa época era usando a música. E tem muita tem um filósofo que inclusive fala que a música é o caminho mais curto para Deus. Não lembro exatamente quem falava isso. E naquela época para mim é exatamente isso, sabe? Até hoje tem uma amiga querida que eu acho que está até online, a Fernanda. Ela me diz que ela sente que quando eu toco eu entro em estado de alfa. Eu acho que é um pouco isso mesmo, sabe? Eu me conecto à música de uma forma muito íntima e às vezes eu até esqueço onde que eu tô, com quem eu tô falando, para quem eu tô tocando. Então isso eu aprendi nessa época, sabe? A forma que eu tinha de oração era tocando. Eu tocava inclusive na missa de domingo das 7 horas, que era a principal missa de domingo da igreja que a gente participava. E era muito especial, cara. E os meus melhores amigos, que eu tenho a honra de conhecer até hoje, de serem meus amigos até hoje, são dessa época. Então foi uma época maravilhosa, cara. E a música também No, fez muito parte disso. cara, maravilhoso isso que você está falando, né? Porque a gente sabe assim que mais de 90% da música de Johann Sebastian Bach, por exemplo, foi uma música que ele fez para a igreja, né? Música sacra, né? Uhum. Uma música de elevação espiritual, né? A gente escuta Bach, por exemplo, é uma coisa de uma elevação espiritual, é uma música que se direciona, né, para Deus, assim, era a concepção dele, era como ele escrevia a música. Inclusive a Filarmônica vai tocar amanhã, o concerto da Filarmônica de amanhã, a gente vai fazer a abertura de uma ópera de um compositor alemão pouco conhecido, que chama Humperdinck. E depois a gente toca o concerto para a harpa de Villa-Lobos e a gente vai tocar a primeira sinfonia de Bruckner. Bruckner é um compositor austríaco, né? Não é um compositor assim de Viena, mas ele é um compositor de uma região muito rural, e ele sofreu muito bullying por causa disso, porque ele se mudou para Viena, mas ele tinha a maneira dele vestir, o jeito dele, assim, sabe aquele o capial, aqui para o mineiro a gente fala assim, é o capial, é o jacu, entendeu? Então o Bruckner, ele era visto dessa maneira, assim, ele sofria por causa disso, né? E ele era um músico também que toda a obra dele, cara, é uma obra de elevação. Tem um desenho lindo quando o Bruckner morre. Eles fizeram, não é um desenho, é como é que fala, gente? É uma espécie de uma coisa meio caricata, assim, que tem Uhum. uma fila de compositores, cara, esperando ele. Então, o Bruckner está chegando no céu, né, porque era um compositor muito religioso, assim como o Bar era, né, assim como o Liszt era, né, Liszt se tornou no final da vida dele, depois de ter feito farra a vida inteira, ele se tornou não sei o nome que se dá, né, um beato, assim, né,
E ele foi morar no Vaticano e tal, não sei qual é o nome direito. Mas então é bonito, porque aí aparece Bruckner chegando assim no céu, os compositores todos, assim, os mais incríveis antes dele, recebendo ele, e quem estava tocando o órgão para receber ele, Johann Sebastian Bach. Bah. Esse desenho é maravilhoso, cara. Essa caricatura, exatamente, assim, é lindo. E a música, ela propicia isso mesmo, é uma conexão. Aí, assim, vai depender das crenças da pessoa, vai depender da religião da pessoa, mas é uma conexão, cara. Eu me sinto absolutamente conectado também. Imagina escutar bar, bicho. É estar mais próximo mesmo do paraíso, entendeu? Porque é incrível, assim, o grau de. Eu estou falando demais essa palavra, porque não tem outra palavra melhor, cara. O grau de conexão que esses caras tinham, assim, espiritualmente, né? Então, esse E é engraçado testemunho é como eles lindo. conseguem passar isso também, né, velho? Conseguir Claro, sentir isso do outro lado, né? Porque eu acho claro. que tem muita gente que consegue. Eu costumo falar assim, existem bons intérpretes, né? Existem bons escritores, né? Compositores de música, mas tem alguns que conseguem. É uma questão de sentimento mesmo, eu acho, de feeling, né? De transpor um pouco as ondas sonoras, né? E fazer e transmitir não só a onda sonora, mas também o sentimento dentro daquilo ali. Então, é uma construção, é uma elevação espiritual muito, muito, muito interessante. E quem É, consegue sentir isso, né? Obviamente com a história, com todo o conhecimento que vem por trás, né? Com toda a vivência que existe dentro da história dessas pessoas, traz muito também, agrega muito ao conjunto inteiro, né? exatamente. Agrega muito sentido na nossa vida, né? Inclusive. É, é. Ó, a Fernanda está perguntando se assistiram Soul, maravilhoso Soul. Amei esse filme, a animação, né? Sensacional. E aqui a Fernanda está perguntando, ó, como assistir essa apresentação? Então, essa apresentação vai ser transmitida pelo YouTube da Filarmônica, né? Filarmônica. É só achar o canal da Filarmônica de Minas Gerais no YouTube. E 8h30 começa a transmissão. Vai ser um concerto ao vivo, mas a Sala Minas Gerais ainda não está aberta ao público, então a gente vai estar lá tocando. No intervalo, né, eu toco na primeira música, aí no intervalo eu entro de novo para poder falar um pouco do programa, que eu sou curador dos concertos comentados lá, e vai ser um concerto muito, muito lindo. Aqui, ó, quem escuta bar, ora duas vezes. Mas olha só, isso é tão interessante, só fechar na coisa que eu estou falando do Bruckner e de bar, né? Porque Bruckner, por exemplo, quando a gente escuta a música dele, a gente vai perceber isso na primeira sinfonia amanhã, cara, é como se estivesse dentro de uma catedral, bicho. A maneira deles escrever para a orquestra é muito baseada nos estudos de órgão, porque ele era organista de igreja. Então a sonoridade do órgão ele consegue transpor para a orquestra, cara. Você escuta assim, é como se estivesse dentro de uma grande catedral. E o que eu acho interessante, por exemplo, que eu tenho um grande amigo, Dudu, da Filarmônica, cellista, que ele estudou na Alemanha. Então teve um momento que ele foi na Alemanha e ia ter uma missa. Ele falou assim, quer saber? Ele estava na cidade de Bar. E ele falou assim, cara, eu vou assistir uma missa aqui nessa igreja que o Bar tocava, o órgão e tal, não sei das contas. Quando ele entrou, tinha a celebração da missa, mas a missa era toda cantada. Então tinha, bicho, um organista, tinha um coral lá no lugar do coral, e quando você entrava na igreja, eles davam um panfletinho, Ricardo, com todo o texto litúrgico ali, que inclusive ia ser cantado. Mas não era só o texto litúrgico, tinha a partitura. O que era Fantástico. cantado no libretinho tinha partitura, porque todo mundo lê música lá, Aham, aham. né? Aí ele falou que quando o órgão começava a tocar, e aí as cantatas de bar, sei lá o que é que eles estavam cantando, quando eles começavam a tocar a obra de bar, não só o coral, mas todas as pessoas, os cidadãos que estavam ali assistindo a missa, cara, pegavam o libretinho e começavam a cantar lendo a partitura. Bicho, ele falou que Fantástico. ele ficou tão emocionado que Qualquer assim, um ficaria. não dá para acreditar isso acontecendo, porque não é aquela coisa, o coral, a orquestra, o órgão, bicho, é uma comunidade realmente ali, é uma comunhão, né? Cantando aquela música de elevação, um negócio fantástico, fantástico. Agora aqui, voltando ao nosso roteiro, eu queria que você me falasse uma coisa.
Então, o rizoma que você falou, que é né, um termo que você não conhecia, que você começou a perceber que ele tinha muita conexão com tudo que você fazia, esses resgates e tal. É, no início, que tem aquela aula de Beethoven, que eu falo de potência, falo de presença, né? Dou uma chacoalhada em todo mundo. Depois tem a aula do rizoma, eu vou falar de arquitetura, vou falar de filosofia, vou falar de música. Você teve alguma dificuldade depois que você entendeu o frigir dos ovos ali do curso? Você teve alguma dificuldade de começar a aplicar isso ali na sua vida ou não? Era uma coisa que você já estava preparado? Era uma coisa assim, não, isso daqui eu já sabia, só que eu não sabia que sabia, sabe como? De jeito nenhum. Eu acho que diria que 90% das coisas que eu vi no curso foram novas para mim. Eu acho que a dificuldade que eu vivo até hoje, na verdade, a dificuldade de você, na primeira série, começar a entender o que é física, né? E aí você vai engatinhando e vai aprendendo. Então, eu me sinto assim, eu me sinto entrando numa área de conhecimento completamente nova, e me sinto reaprendendo um pouco sobre música também, né? Eu tenho a minha relação com a música, ela sempre foi muito autodidata, sempre foi então uma coisa muito eu captando algumas coisas. Então, quando você começa a ver essas conexões que existem e como a música traz esse valor, né, e toda essa transformação junto com toda a história, né, com toda a parte filosófica também por trás, é realmente transformador. Então, assim, as dificuldades de um aprendizado, aprender uma área do zero, né? Então tem aquela ansiedade de você correr atrás e querer aprender mais e querer aplicar aquilo ali de uma forma mais imediata e às vezes tentar se frear e falar, opa, peraí, não é bem assim, vamos tentar aproveitar mais, entender mais, absorver mais. E depois eu fui ver que com o tempo a coisa começou a ficar muito mais fluida, né? Você vai vendo que, opa, peraí, já entendi bem o que é rizoma, deixa eu ver. Aí você fala, pô, peraí, eu já estou aplicando rizoma nisso aqui, já faço, já tenho um pouco de rizoma aqui, como é que eu posso conectar melhor então esse rizoma com outras coisas, né? Ou trazer o rizoma, né, em outras áreas de conhecimento ou em outros aspectos. Então, assim, eu diria que a dificuldade é a dificuldade de um aprendizado novo, e que vem melhorando a cada dia, né? Com mais conhecimento, com mais aprofundamento. Então, essa beleza de aprender coisas novas. Ah, que maravilha, cara. E aqui, você continua dando uma olhada no material de referência, escutando coisas Claro, novas, porque é material para burro ali, né? é muita coisa, é muita coisa. E sempre, te falei ontem e falo de novo, é sempre muito bom escutar você falando. As coisas, quando a gente assiste uma aula sua, que, né, até um tempo considerável, muito conhecimento, cara. Então a gente tem que ir devagarzinho absorvendo bem as coisas. Então é sempre muito bom voltar ali, assistir uma aula de novo sobre Beethoven, e a gente, né, conecta com mais conhecimentos, absorve mais coisas. Então, com certeza, cara, sempre estou revisitando de alguma forma o curso, lendo, aí eu pauso o negócio aqui, vou pesquisar mais sobre o assunto, né, sobre a história e tal. Poxa vida, é muito bom. Foi uma É. experiência, está sendo ainda uma experiência muito boa. Ah, eu adorei você estar falando que está sendo uma experiência muito boa, porque eu costumo brincar o seguinte, cara, esse curso, para mim mesmo, eu que idealizei o curso, eu que fiz o curso todo, esse curso para mim é um curso para a vida. Eu vou terminar esse curso o dia que eu morrer, porque é isso, desperta, assim, do mesmo jeito que despertou em mim o desejo em conhecer mais, em saber mais, eu percebo que isso foi despertado em muitos, né? Como você, por exemplo. Tenho certeza que daqui a 30 anos você vai estar lá pesquisando coisas novas, conhecendo coisas novas, tendo esse desejo, tendo essa fome de aprender, essa fome de conhecer, né? E eu vou ficar muito feliz, assim, porque eu sei que, tipo, uma responsabilidade pequenininha disso aí tem a ver comigo, né? Tem a ver com o Tem, curso, assim. Então, tem. né? É aquilo que eu te falei também, né? Você me perguntou quando a gente estava no final do curso, como que a gente se sentia depois do curso. Eu falei, cara, eu me sentia dentro de uma casa, onde eu achava que eu via um universo inteiro à minha volta, e de repente você abre uma porta e tem um jardim com novas sensações, um vento fresco, um lago, passarinhos cantando. E você fala, gente, vamos lá, vamos ver o que é isso. Então, vamos descobrir o que é cada uma dessas sensações, desses sentimentos.
e vamos explorar isso. Isso é fantástico. Assim, essa sensação de trazer isso para dentro é uma coisa inexplicável. Ah, que bom, cara. Olha aqui, ó. A Fernanda está falando aqui. O curso também é para leigos. Ô, Fernanda, não é também para leigos, não. O curso É para é para leigos. leigos. Na verdade, é o seguinte: as pessoas perguntam muito sobre isso, porque, para mim, de verdade, honestamente, o curso é para todo mundo. Eu acho que muitos colegas profissionais que eu tenho, que são músicos, poderiam aproveitar muito do curso, porque existe realmente uma mentalidade do músico, assim, que às vezes tem um ego um pouco mais, entendeu? Aquele ego ali que o cara que não quer dar o braço a torcer, algumas coisas e tal. Então, assim, mas a linguagem dele foi pensada numa linguagem exatamente para quem não entende nada no sentido de não sabe ler partitura, né? Não conhece ali os períodos históricos, não sabe tocar instrumento nenhum. Eu acho que é o que mais vai aproveitar. Então, assim, aquela pessoa que não toca instrumento, por que, que ela é que mais vai aproveitar? Porque possivelmente ela tem menos contato. E se ela tem menos contato, eu acho que ela vai ter mais novidades ali, e talvez o mundo dela vá se abrir mais ainda. Né? Então, assim, a gente está vendo o Ricardo falando aqui, o tanto que o mundo dele abriu, essa porta linda desse jardim, né, que ele está explorando, que tem É, novos cheiros e tal, tudo. E é um cara que tem contato com música desde sempre, né? É um cara que toca, tem uma noção ali tecnicamente da música, mas assim, eu acho que o Ricardo pode responder melhor do que eu, né? Porque tem de tudo, assim, tem gente que já está aposentada, tem gente mais velha, tem gente jovem, tem profissional na área da música, tem engenheiro, tem psicólogo, eu fiz uma lista um dia da quantidade de profissão, tem jornalista, tem publicitário, tem gente que está fazendo faculdade, tem de tudo, assim. E o curso tem tocado igualmente essas pessoas, assim, no sentido de que a grande questão para mim é uma percepção que ela é um pouco diferente do que está aí no status quo, né, assim, do mainstream, assim. Então eu acho que essa percepção é que tem trazido esses benefícios todos. Aqui, ó, só amantes da música, kkk, exatamente. Se você gosta de música, né, se você se interessa por arte, é isso daí. Olha aqui, ó, a Insta Cardoso falando, ouvindo vocês como pesquisadora, vejo esse conceito sendo empregado no trabalho de pesquisa e na vida. Exatamente isso. Perfeito. legal. A Paula, que foi minha convidada de segunda-feira, artista plástico, o entusiasmo do Verne nos contagia e nos estimula durante o curso. Obrigado, Paula. Parece realmente a busca por todos os saberes. Dá para começar logo? Então, Fernanda, olha aí na minha bio, tem um link. Faz a inscrição na jornada Arte e Encantamento, é uma jornada gratuita. Você vai ter essas 3 primeiras aulas. Essas aulas não estão no curso, né? Então o curso realmente vai ser novidade. Tem um sabor do curso. Essa aula eu fiz que ela realmente tem um sabor do curso. O curso é muito maior. E no final, lá da terceira aula, eu vou introduzir realmente o arte do desenvolvimento pessoal como uma possibilidade para todo mundo. Tá? O Wagner está dizendo aqui, ó, é sempre bom aprender coisas novas. Ô, Wagner, Quero saber do curso, acabei de responder. É isso aí. Ricardo é incrível, é mesmo. Sempre aprendendo e surpreendendo. Oba, esse curso cada dia mais convidativo. A Lu falando, o curso foi um marco para mim. Me fez curtir mais o momento presente, ver as maravilhas da vida. Ô, Lu, brigadíssimo. É isso aí. Então, Ricardo, olha só. Não quero tomar seu tempo demais, não. Agora fala aqui para mim. Você já falou bastante da transformação do curso, né, como que você se sente agora, depois dele, né, em comparação àquela primeira coisa lá. Você acha, por exemplo, que o curso ele tem esse aspecto também de independente da profissão da pessoa, como você, que é um engenheiro de formação, mas é também um cozinheiro, né? É um mestre cuca aí, é um músico amador no sentido que gosta de tocar e tudo. Você acha que o curso ele tem esse aspecto assim de uma formação complementar, né? Ou resumindo, de alguma maneira ele te ajuda na sua profissão? ajuda com certeza na minha profissão, né? Eu acho que não é uma questão para músicos, não é uma questão para psicólogos, não é voltado para um público específico. É muito mais amplo do que isso no meu entender. Eu acho que as pessoas que não têm uma vivência na música, talvez, como você falou, tenha mais a aprender com o curso e mais a entender
qual é a conexão da arte, mais especificamente da música, que vale lembrar que você fala da conexão da arquitetura, por exemplo, a ligação de arquitetura com música. Como é que é o nome? É Tsumoto, o nome Tadao do Ando. arquiteto? Isso. Cara, são coisas realmente incríveis que você fala lá, que a gente não tinha menor acesso, né? Qual a conexão disso com o dia a dia, as coisas que isso traz. Então, é muito mais sobre você e a conexão com a música do que a conexão da música com você, né? Então, quem não sabe viver, quem não vive a música, né? Quem não toca, quem não tem essa experiência técnica com a música, tem muito a aprender com o curso, com certeza. Basta você gostar de música que você vai ter uma vivência ótima e vai aprender muita coisa com o curso, justamente porque você não tem ainda essa... Eu, por exemplo, como você falou, eu tenho um contato com a música, mas um contato amador, eu não sei ler partitura, a minha conexão de novo, eu fui autodidata, então eu sei bem superficialmente sobre música. E tive um aprendizado maravilhoso, e recomendo demais o curso, independente da sua profissão, independente da sua vivência com a música, eu acho que vale a pena entrar e entender um pouco melhor sobre todas essas conexões eu estou falando conexões demais igual você, todas essas conexões, então, com o próprio ser, né? O que a arte tem a ver com sua essência. Eu acho que isso você vai entender um pouco mais com o seu curso. Cara, você está falando isso, eu estou pensando, eu sempre fico pensando nisso, né? Como que a gente fala, né? Que é uma coisa muito aberta, que independe da profissão da pessoa, é porque na verdade são assuntos que diz respeito ao humano, né? Estou Isso, pensando nisso exatamente, agora, é assim. isso. São assuntos que diz É respeito ao você desenvolvimento humano. é isso mesmo. É você se conectando a essas coisas e não essas coisas se conectando. Quando você está aprendendo, você está trazendo, pegando uma coisa e conectando a você, né? Eu pelo menos entendo assim. Nesse caso, você está se conectando a essas coisas, né? Então você vai até aquilo e o que aquilo te transforma, e aí justamente eu acho que daí que vem a palavra transformação, né? Então, como que aquilo ali se conecta a você e te transforma de alguma forma. Então, acho que é mais ou menos isso mesmo. É muito mais sobre você do que sobre a música ou sobre a arte. Maravilhoso. E quando ele está falando aqui sobre você, gente, é você geral, não sou eu, Werner, não, né? Sobre você, assim, É quem isso. faz o curso, né? Assim, sobre você que vai fazer o curso, é você ser o protagonismo dessa Isso. relação entre você mesma, você mesmo e o mundo, e a arte, a filosofia e a arquitetura, né? Eu acho que você matou bem essa charada aí, viu, Ricardo? Coisa que eu sempre fico matutando, como que eu falo isso para as pessoas, né? Como que eu mostro isso para as pessoas, né? É a relação do humano, né? Que coisa linda, Ricardo, arte e sua essência igual a que a Clarissa fala no livro. Olha aí, ó. Então, Dilema da alguma Clarissa. coisa que você achava que não seria possível antes e que de repente, assim, tum, uma coisa tipo, isso agora, sim, isso agora eu acho que é possível. Não tinha essa visão antes. Alguma coisa ou não? Eu Ó, acho que o acesso a... A Malu Diga aqui, ó, lá. a Malu é engenheira também, ó. Também sou engenheira e adorei o curso. É uma experiência gratificante. Obrigado, Malu. Obrigado. É mesmo, né? É A mesmo. Malu Acho... que me deu Diga. esse busto do Beethoven aqui, ó. Ela mandou fazer um Ah! para ela e ela me deu de presente. Um. Eu me lembro de você comentar isso num tempo atrás, quando a gente estava conversando, é verdade. Então, Werner, eu acho que antes de entrar no curso, eu tinha um pouco de pré-conceito sobre justamente essa questão técnica. Assim. Eu achava que realmente o curso tinha mais a ver com para músicos em si, né? Para quem já é experiente na música e tal. E quando eu fui tentar entender, e até o Renato me ajudou a entender isso na época lá, vi que quebrei esse preconceito e entrei. Então, acho que o primeiro passo que foi esse para quebrar essa barreira. E depois que comecei a fazer o curso, acho que entre aspas, barreira para mim, ou um preconceito, foi o conhecimento que eu achava que eu nunca ia alcançar, que é esse conhecimento bem mais amplo da arte em si, de como as coisas evoluíram. É uma coisa que eu realmente não tinha muito acesso.
e foi uma transformação para mim. Acho que adquirir esse lado da música que conecta muito mais a gente com essa arte é algo que para mim para mim ia ser uma barreira, mas foi uma surpresa que não foi e continua não sendo. Então, eu ainda busco me conectar mais com esse conhecimento. Então, é transformador mesmo. Ai, maravilha. Ô, Ricardo, cara, muito obrigado, bicho. Não sei assim, você quer falar mais sobre alguma coisa, você quer falar um pouco aí da sua, né, da sua experiência profissional hoje nesse mix da engenharia com a cozinha, com a música. Você quer falar um pouquinho sobre isso, assim? Claro, olha só. Eu venho me aprimorando, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Não tem muito o que a gente fazer senão esperar um pouco, né? Ficar em casa. E eu venho tentando desenvolver mais o lado da culinária. E aí eu fico sempre lembrando dessas transformações que a gente estava vivendo, dessas conexões, para aplicar isso na cozinha. E é interessante, cara, como a gente consegue trazer muito conhecimento e aplicar esses conhecimentos em qualquer área, sabe? Então, assim, eu às vezes não, sempre estou cozinhando e escutando uma música, e aí às vezes eu coloco música clássica, e inspirações vêm, lembranças vêm, e as coisas começam a se conectar de uma forma tão interessante. Eu me lembro de coisas do trabalho, e eu falo, poxa vida, eu acho que isso aqui pode ser transformado de uma forma assado ou dessa forma. E sempre estou evoluindo, acho que as coisas agora, com esse pensamento de conectar as coisas de uma forma transformadora. Assim. Então, até na cozinha, que é uma coisa inesperada, eu consigo começar a entender e aplicar melhor, por exemplo, conhecimentos de física ou de química, sabe? Eu falo, cara, olha só, né? Porque depois você para pensar, fala, poxa vida, cozinha óbvio, é muito mais além do que só isso, mas tem muito de física e química, né? De toda essa transformação da matéria, e por que não colocar determinada sal, ou azeite, ou qualquer outra coisa em determinado momento, por como que aquilo vai transformar aquele alimento daquela forma. Então, acho que, sem dúvida, outro exemplo também, eu acho que é interessante, eu estou desenvolvendo um programa de computador, uma linguagem nova que eu estou estudando. E é interessante como eu aplico conhecimentos de várias áreas, conhecimentos de finanças, os meus conhecimentos de engenharia, conhecimentos novos que eu estou trazendo de programação, de linguagem. Então, assim, a conexão, a parte do Rizoma, obviamente que o curso é muito mais do que isso, mas essa parte específica, dessa transformação de conhecimento e buscar as conexões, o próprio rizoma, né, que é aquela raiz que não é uma, né, conecta com tudo, que eu acho que é uma palavra muito específica e verdadeira, né, no ponto. Então, acho que é exatamente isso. Eu acho que, inclusive, nesses novos aprendizados que eu estou tendo agora, eu acho que a vivência e o aprendizado é muito mais proveitoso quando a gente consegue entender essas conexões e aplicar elas de uma forma real, né, imediata. Ah, que legal. Maravilhoso. Olha, vou te dar uma dica. Eu sempre fui muito ligado à cozinha também, desde sempre. Teve uma fase assim de anos na minha vida que eu comprava muito livro. Tipo assim, eu tenho um armário só com livro de cozinha. Assim. Sempre gostei muito de estudar e de pesquisar livros de história da culinária e tal. E tem um livro, bicho, que é sensacional. É o seguinte: é um casal. Eu não sei se o cara é cozinheiro e a esposa é química ou o contrário. E aí eles fizeram um livro, tem 2 volumes dele, que se chama o que Einstein disse ao seu cozinheiro. Você conhece esse livro? Não conheço, não. Mas O vou que Einstein pesquisar. disse ao seu cozinheiro. Não é, Einstein não disse nada para o cozinheiro, não é isso, mas assim, esse cara, ele fala sobre receitas, ele fala sobre os ingredientes, assim, de uma maneira muito bacana, com todo esse embasamento da química. Então, tem exemplos assim de experiências de receitas super diferentes e que ele vai justificando. Aí ele fala do porquê que o açúcar de, não sei, dos Estados Unidos ele é quase que 100% vem da beterraba, o nosso vem da cana. E o que essa diferença dos açúcares, por exemplo, pode trazer quimicamente, reações químicas diferentes em determinadas receitas. Por isso que em tal lugar, tal coisa, assim, cara, é um livro muito interessante.
Entendeu? Muito interessante. Já Você pesquisei que tem aqui, essa vou comprar cabeça, com certeza. o que Einstein disse ser cozinheiro. Eu li o primeiro, o segundo eu tenho também, mas o primeiro foi que eu fiz algumas receitas, experimentei e tudo mais. Sensacional. Vou, É, vou ler a, com certeza. então, aqui, ó, adorei a live, Werner e Rick. Vou ficar atento ao curso. Beleza, pessoal. Então, Pagou a luz aí? Tô te ouvindo. tá me ouvindo? Voltou. Pô, eu que não tô Tô te te ouvindo. ouvindo. Tô. Caramba. Tô ouvindo. Bom, então eu já estava encerrando aqui, eu não estou te ouvindo mais, Ricardo. Deu um pane aqui. Vou agradecer então. Então é só olhar na minha bio aí, entra lá na Jornada Arte e Encantamento, que aí no final da jornada vocês vão ter informações sobre o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Ricardo, muito obrigado. A live foi sensacional. Ela já vai estar disponível daqui a uns 10 minutinhos no Instagram. Aí eu baixo, aí eu faço uma edição nela para colocar o nosso quadradinho um do lado do outro, para poder ficar num formato melhor para o YouTube. E aí, nos próximos dias, eu vou publicar no YouTube, LinkedIn, Facebook, tá? Ricardo vai aparecer aí em todas as minhas redes sociais. Então, Muito obrigado. obrigado, velho. Estou conseguindo ler os lábios aqui. Muito obrigado. Um Tchau, abraço. pessoal. Valeu, obrigadão.